Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho das minhas pranchas do meu TCC. Eu vim falar para vocês então como foi esse processo de conclusão de curso, né? Como foi a minha matéria de TCC. E cada universidade ela adota uma maneira de pedir esse trabalho de conclusão de curso. E eu vou trazer para vocês então um pouquinho da minha experiência. Eu fiz 4 anos e meio numa faculdade e mudei para outra praticamente quase no TCC, né? Daí eu fiz mais 5 meses nessa outra faculdade, 6 meses no caso, no semestre, e daí fiz o meu TCC nessa faculdade. Nós tivemos 2 matérias de TCC, o TC1 e o TC2. O TC1 a gente fez um caderno, que eu acho que eu nem tenho ele mais, mas é um caderno de várias folhas. Eu vou deixar passando um vídeo aqui do lado com a nossa parte teórica, porque na faculdade de arquitetura a parte teórica ela pode, pelo menos na minha época, eu sei que já mudou algumas coisas, a gente podia trazer esse tipo de artigo numa forma com um design um pouco mais diferente do que os outros cursos, sabe? Então foi o que eu fiz, era uma prancha A3. Pra quem é meio situado assim na área já sabe que é uma prancha 2 vezes ou A4. E a gente fez então no A3 essa primeira parte. Então tinha toda a fundamentação teórica, a gente exemplificou tudo que tinha que ter no nosso projeto, tudo que a gente queria, os estudos da área, os estudos da população local, tudo que eu precisava para entender o entorno do projeto. Então esse foi o meu primeiro TC1. No final, além de eu apresentar isso, eu precisaria apresentar uma pesquisa de campo e também uma proposta inicial para o meu projeto. Como eu gostaria que ficasse, com base naquelas informações que eu tive ali, o que eu faria, né? Com aquelas informações, eu teria que ter mais ou menos uma base, assim, do que eu queria. E acabou que eu terminei esse TC1, fui aprovada, tudo, tem apresentação para banca, né? Então, o nosso TC2 era apenas apresentar 6 pranchas com um resumo específico de tudo que tinha no TC1 e também a nossa proposta final para o TC2. O meu TCC, então, eu escolhi fazer um projeto de um centro cultural para minha cidade, que é Guaratuba, porque aqui não existe nada relacionado a essa área. Então, eu resolvi, trazer alguma coisa diferente, com um local que pudesse atender tanto jovens quanto adultos, com um local de lazer também, e também um lugar que oferecesse aulas de música, aulas de teatro, diferentes tipos de atividades extracurriculares para as crianças, né? Porque, querendo ou não, as escolas públicas elas têm um pouco menos de infraestrutura para esse tipo de atividade, e foi o que eu queria trazer, um espaço público de qualidade para as pessoas poderem se juntar a novas línguas, aprender novas atividades, aprender novos hobbies. Era isso que eu queria no meu TCC. Então foi o que eu fiz, vou mostrar pra vocês agora as minhas pranchas. Como eu falei pra vocês, então, eu terminei a minha faculdade em 2018. Eu fiz o selo desse jeito aqui porque não tinha um padrão, sabe? Então era uma prancha de 6 e eu fiz todas as pranchas no Keynote, que é como se fosse um PowerPoint do MacBook, sabe? Então eu comecei a minha prancha dividindo, na verdade, tudo que eu tinha pra fazer em pranchas. Então eu coloquei que na primeira prancha eu precisaria colocar uma introdução falando sobre um pouco da minha cidade, por que ela deveria receber um espaço assim, sobre o meu tema que eu tinha estudado, que eu queria fazer um espaço cultural, o meu problema. Então aqui eu falei um pouco sobre a ociosidade dos jovens na minha cidade, porque não por falta de incentivo mesmo e falta de local apropriado. E os meus objetivos, então, que era proporcionar uma arquitetura inovadora no quesito espaço público, e enfim. Então, com base nessas informações aqui, eu poderia começar, então, a falar um pouco sobre o meu projeto em si, né? Então, eu falei um pouco sobre a localização, que era no estado do Paraná, onde ficava Guaratuba, e eu fiz, então, um mapa de caminhabilidade para eu entender o que tinha no entorno, que eles pediam, então, um mapa com um raio de 1 quilômetro, e eu coloquei aqui, então, o que precisava, o que tinha ao redor do meu terreno de intervenção. Então tinha restaurantes, polícia, materiais de construção, tudo isso daí. E eu fiz o meu partilho, então, onde eu falei um pouco sobre o que eu gostaria de trazer com relação à arquitetura, né? E também o programa de necessidades, que foi tudo que eu coloquei dentro do meu espaço. Coloquei uma axonométrica também para entender como que funcionavam os fluxos e como funcionava tudo dentro do meu projeto. Coloquei aqui um conceito também sobre o que visava acontecer dentro do projeto, o que tinha na região, os materiais que eu iria utilizar e com relação às características do entorno também,
eu podia colocar algumas informações do que torna um espaço público de qualidade segundo essa pesquisa que foi feita aqui, ó. Então, sociabilidade, usos e atividades, acessos e vínculos e conforto e imagem eram algumas dos quesitos que eu precisaria atender com o meu centro cultural. E aqui os conceitos, então, gerais, que eram permeabilidade, integração e o público, que era uma edificação de acesso livre para todos. Essa daqui, então, foi a minha primeira prancha. Eu optei, então, por colocar atrás da primeira prancha já uma imagem 3D de como ficou o meu projeto. E eu fiz tudo isso daqui no Revit e fiz todas as imagens renderizando na nuvem, por isso que ele ficou grandão assim, sabe? Essa prancha aqui é uma 1, ó, e ele não ficou distorcido, então eu gostei bastante do resultado. Essa daqui, então, foi a minha segunda prancha do TCC, onde eu coloquei uma implantação justificada para o pessoal entender o que era cada coisa, né, do pavimento térreo. O meu espaço, ele tinha 2 pavimentos, e aqui eu coloquei, então, o que cada pavimento era com uma linha guia, entendeu? Lanchonete, palco externo, depósito, tudo, então, estava relacionado à planta. Aqui tinha uma definição de uso sem escala definida, que eu coloquei o que era o auditório, era um espaço de apoio, secretaria, espaço de apoio e informação. E aqui, então, eu coloquei um pouco sobre as minhas análises do local e o que ele era. Coloquei também as vistas de algumas imagens que eu fiz, tudo renderizado na nuvem do Revit. E esse aqui foi o resultado, então. Essa, então, foi a minha terceira prancha. E eu coloquei a minha planta baixa do primeiro pavimento, mas eu tirei o fundo no Photoshop. E aqui faltou algumas coisas, mas já estava quase na hora de eu mandar imprimir, e foi assim, então. Mas então tem a definição das fachadas, como é que iria ser, algumas especificações de área, e daí aqui tinha as salas e as áreas também, como funcionava as entradas e acessos, e também como funcionava o prédio num todo, só para ter como se fosse um resumo, sabe? Aqui eu coloquei também a planta de cobertura, algumas vistas aqui de como ficou, né, as partes internas e externas. E aqui, mais uma vez, então, eu coloquei um render da parte frontal, então, dessa vez, do meu projeto. Aqui, então, é a via principal, e daí a gente já tem o acesso direto para o térreo do espaço, sabe? Com alguns brizes por causa da insolação, uma rampa externa de acesso também. E aqui do lado, então, tem a questão dos acessos, tem bicicletário. Lá atrás tem a questão das quadras e também a pista de skate. E essa aqui foi, então, a terceira prancha do meu TCC. Essa daqui é a quarta prancha e eu coloquei, então, os detalhamentos de telhado, coloquei detalhamento de laje, de brises e da parede acústica. E aqui tem, então, os cortes, o longitudinal e o vertical, né? Mostrando também o que é cada coisa. Aqui tem um detalhamento da sapata, como ficaria, e mais uma vista frontal do meu espaço. Isso aqui eu fiz tudo no próprio programa, não usei Photoshop, nada. Depois que eu renderizei, eu colocava essas letras aqui, como tá ali, ó, e eu copiava e arrumava, tipo, o jeito dele, sabe? Achei um jeito bem fácil de fazer. E essa daqui, então, foi a minha quarta prancha. Minha quinta prancha foi a elevação frontal, com algumas especificações da fachada, o que era cada coisa. Então tinha área de food truck, iluminação alta, os letreiros, pilares em concreto aparente em V, parede de vidro, acesso à biblioteca, platibanda, acesso principal com as portas de correr, brises verticais na cor cinza claro, tintura preta nos pilares, paredes externas com tintura branco gelo. Então tudo era especificado na fachada. E eu coloquei, então, outra vista que dava uma visualização melhor dos food trucks e do acesso da biblioteca. E aqui algumas imagens internas, então, do projeto. Esse foi o primeiro projeto inteiro que eu fiz no Revit. E eu achei que o resultado ficou bem bom. Essas pranchas aqui a gente tinha que fazer como se fosse entrega daqueles concursos, sabe? Então tinha que ser uma coisa mais específica, colocar, tipo, um render separado, tipo, do outro, assim, sabe? Então foi o que eu fiz. Aqui é a sexta prancha e eu coloquei a elevação, então, lateral, onde dá acesso ao palco externo e aos food trucks, ó.
e ficou assim, também com várias especificações, mostrando um pouquinho do que era cada coisa, os acessos, então, qual rua era, e as edificações que faziam fundo, né? E aqui, então, mais uma vista. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostam desse estilo de vídeo aqui no canal, de arquitetura, de tudo que envolve esse mundo aqui, já deixa o seu like, compartilha com alguém que você gosta, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e ativa o sininho de notificação. Comenta aqui embaixo também que se você chegou até o final desse vídeo, que Espaço Guará, que foi o nome do meu TCC, tá bom? Quero ver vocês comentando aqui se vocês chegaram até o final e comenta aqui também se essas dicas, se essa mostra pra vocês foi útil, porque eu quero muito saber, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.